noite a todos. Hoje, dia 30 de outubro de 2017, às 18 horas, essa vereadora, na qualidade de presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal da Estância de Atibaia, dou por aberta essa audiência pública, convocada previamente para a discussão do projeto de lei número 90/2017, que estima a receita e fixa a despesa do município de Atibaia para o exercício de 2018, que é o orçamento. A mesa de trabalhos é composta por mim como presidente desta audiência e do vereador Sebastião Batista Machado como assistente. Aproveito também a oportunidade para agradecer a presença do secretário de Governo, André Gatti, o Dr. Torricelli e também os vereadores Militão e Zé Machado. Queria chamar vocês aqui também para compor a mesa. E o secretário de Finanças também, que vai ser, inclusive, o expositor do projeto, que também compõe a mesa. Obrigado, Fabiano Martins. Gostaria de esclarecer que essa audiência pública tem o objetivo de colhermos informações para o orçamento de 2018, que é o projeto de lei 90/2017, de iniciativa do Poder Executivo, permitindo assim que a população compreenda a lei e para que todos possam proceder na tomada de decisões aqui na Câmara Municipal. Eu gostaria de ressaltar também que essa audiência pública foi amplamente divulgada através do imprensa oficial do município, através de 4 publicações, além também da fixação de 3 faixas, uma em frente à Câmara Municipal, outra no Mercado Municipal e uma na Alameda Professor Lucas Nogueira Garcês. Aproveito para cumprimentar também o vereador Daniel Martini. Obrigado, Daniel. Se quiser vir aqui mais perto, ou compor aí o seu lugar. As regras a serem utilizadas durante essa audiência pública estão disciplinadas na Lei Ordinária número 3.190/2001 e no seu respectivo decreto, respeitando as normas do regimento interno dessa casa. Gostaria de passar a palavra agora, então, para o secretário de Finanças, senhor Fabiano Martins, para que apresente a matéria pelo prazo de 30 minutos. E após a explanação do secretário, os interessados podem se manifestar verbalmente ou por escrito, pelo prazo de 5 minutos para a formulação da pergunta, sendo certo que o prazo para a resposta será de também 5 minutos. Não é permitida a réplica. E as perguntas que versarem sobre conteúdos alheios a essa presença à discussão serão recusadas, como consta também no regimento. E se acaso alguma pergunta for um pouco mais complexa e tiver problemas de tempo, pode ser respondida por escrito depois, num prazo de até 15 dias, caso seja necessário. Então, com a palavra, secretário Fabiano. Obrigado, Roberta. Boa noite a todos. Vamos fazer aqui uma breve explanação sobre a proposta orçamentária, quais são as despesas, as receitas previstas para o ano de 2018, dentro do nosso plano de governo. Para tanto, tenho aqui alguns slides que vão detalhar um pouco melhor os números. Passados os slides, eu fico à disposição para os esclarecimentos, para as dúvidas e qualquer outro tipo de questionamento. Estamos discutindo aqui a proposta orçamentária. A proposta orçamentária que é um dos instrumentos de planejamento, né, planejamento orçamentário. Nós já tivemos oportunidade de discutir aqui na casa o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, lá no primeiro semestre. E naquela ocasião, quando discutimos a LDO, dissemos também que, por ser um ano atípico, um ano de confecção de plano plurianual, a LDO estava sendo naquele momento, né, encaminhada previamente ao PPA,
Posteriormente encaminhamos o PPA, tivemos que fazer alguns ajustes na própria LDO em razão da modificação do cenário econômico e agora, atendendo às diretrizes da Lei de Diretrizes Orçamentárias da LDO e também atendendo ao PPA, nós temos aqui na casa uma proposta de lei que contempla o orçamento para 2018. Vamos falar inicialmente das receitas, né? Já dissemos em outras oportunidades aqui na casa, o nosso orçamento, as receitas previstas no nosso orçamento totalizam, né, na proposta 542 milhões de reais e esta proposta foi elaborada, esse valor, né, foi elaborado segundo critérios objetivos, técnicos, baseados principalmente no relatório Focus do Banco Central, datados do mês de junho, principalmente lá no na primeira quinzena do mês de junho, e nós levamos também em consideração algumas características especiais de cada tipo de receita, relevante principalmente, né, como no caso do IPTU, por exemplo, que leva em consideração o impacto da revisão da planta genérica de valores, o ISS leva em consideração a sensibilidade dele ao PIB específico de serviços, o ICMS em relação ao PIB e assim por diante. Esse orçamento está dividido inicialmente, segundo a primeira ótica que a gente vai apresentar aí, entre recursos próprios e recursos vinculados, recursos próprios 380 milhões e recursos vinculados 161.900, da ordem de 161.900, como todos podem aí notar, majoritariamente o orçamento é formado por recursos próprios, e aí vale dizer que os recursos próprios não são apenas aqueles arrecadados pela Prefeitura no seu trabalho ordinário de arrecadação, principalmente tributária, né? Aqui também entra as transferências constitucionais e legais de fonte 1, que nós chamamos como o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, como também o ICMS, a nossa cota-parte do tributo estadual, do IPVA também. Um detalhamento um pouco maior aí das nossas receitas orçamentárias, mais uma vez ali as receitas de livre movimentação totalizando 380 milhões, e os recursos de estados, fundos, da União, outras fontes, e até operações de crédito. Eu quero fazer uma ressalva aqui em operações de crédito. São recursos que nós estamos pleiteando, o prefeito Saulo tem feito um trabalho intensivo para conseguir finalizar a contratação de uma operação de crédito internacional com o Fomplata, que já foi, inclusive, debatido aqui nesta casa, oportunamente. Estivemos recentemente em Brasília para fazer a negociação do contrato, conseguimos fazer com bastante êxito, e a nossa expectativa é que a assinatura do contrato, a assinatura efetiva, seja feita com brevemente, e esses 41 milhões, entre outras coisas, contempla também este contrato de financiamento com o Fomplata, que vai financiar algumas obras que nós vamos mostrar logo mais. Esse slide mostra para nós um detalhamento dos 380 milhões, que são as nossas receitas próprias, né? E, como eu disse aos senhores inicialmente, cada receita tem uma característica muito peculiar para o cálculo do seu montante, né? Além do relatório do Banco Central Focus, que mede para 2018, né, cenários de inflação, cenários de variação cambial, PIB de serviços, entre outros indicadores econômicos. Algumas rubricas de receita têm uma característica peculiar, e essa característica também foi levada em consideração. Já citei algumas, como IPTU, ISS, cada uma delas variando segundo alguns critérios muito próprios, né? Dá um destaque na dívida ativa, que os 5 milhões de arrecadação da dívida ativa deriva principalmente do êxito que nós estamos conseguindo no Refis. Aquilo que já foi conseguido parcelado em 12 ou em 24 vezes, nos termos da lei do Refis, gera um reflexo de arrecadação em 2018, e isso entra na dívida ativa e multa e juros. Os valores aí, ainda para fechar os nossos 380 milhões, agora falando um pouco mais
das transferências, as mais significativas para nós são o ICMS, o IPVA, as transferências para a educação, que aí totalizam 59 milhões, basicamente são formadas por valores do Fundeb. O ICMS e o IPVA contempla a nossa cota parte, 25% do valor adicionado no município para o ICMS e 50% do IPVA dos veículos que são emplacados aqui na nossa cidade. Fundo de participação dos municípios, que é a primeira rubrica que aparece agora para nós, com um valor de 55 milhões, leva em consideração, entre outras coisas, o orçamento do governo federal e a nossa cota parte do fundo. Vale dizer que o orçamento da União foi bastante conservador no que se refere ao fundo de participação dos municípios. Eu ouso dizer aqui, aí uma percepção muito pessoal a respeito do que o governo federal mandou na proposta orçamentária, para que a gente alcance ali o valor de arrecadação do FPM previsto na proposta orçamentária do governo federal. Isso deve acontecer se nós tivermos uma retração econômica em 2018. Ele foi bastante conservador nesse ponto e essa discussão já está bastante acalorada em Brasília. Esse orçamento, o inicial encaminhado pelo governo federal, deve ser majorado, esse valor deve ser revisto. Nós fizemos a projeção de 55 milhões também de forma conservadora, mas utilizando uma razoabilidade de crescimento econômico, segundo o que os especialistas de mercado nos apontam, como eu disse lá no relatório Focus, né, principalmente. O FPM ele é formado por recursos principalmente do imposto de renda e do IPI, do Imposto sobre Produtos Industrializados. Uma parcela dessa arrecadação compõe o FPM e a distribuição é feita segundo a cota parte de cada município. Tá? As outras transferências que se mostram aí, de valores um pouco menores, são as transferências, principalmente fundo a fundo, que compõem a base orçamentária para o custeamento das despesas, em especial para saúde, educação e assistência social. O que a gente pode notar aí são valores que, dentro do nosso orçamento, não comportam toda a nossa demanda e toda a despesa, né, que nós temos com essas três importantes áreas de atuação da administração pública. Porém, é isso que nós temos como previsão, é isso que o governo do Estado e o governo federal, principalmente, colocam em seus orçamentos como repasses, né, para essas áreas, saúde e educação. A diferença, e assistência social, né, a diferença é custeada com recursos próprios do município. Mais algumas transferências para compor a nossa base, todas de valores menos significativos. Antes de entrarmos no segundo bloco de receitas, nós temos aí as deduções. Essas deduções são valores descontados de algumas de nossas receitas para compor o chamado Fundeb. Nós já tratamos dessa questão do Fundeb oportunamente, mas eu vou rapidamente retomar esse assunto. Vale a pena deixar bem claro sempre essas questões de receita, né? Nós somos descontados em um percentual, principalmente o ICMS, o IPVA e o IPI, e mais o fundo de participação dos municípios, salvo engano, 20% da nossa arrecadação é descontada, e ele vai para um fundo que é gerenciado pelo governo federal, pelo Ministério da Educação, é o Fundeb, Fundo para o Desenvolvimento da Educação Básica. E este fundo formado, uma vez formado, os recursos dele são redistribuídos para os estados e municípios. Os estados também são descontados, né, de suas receitas, né, segundo os critérios do Fundeb, que não são necessariamente os mesmos critérios para o desconto. O desconto nosso é basicamente 20% dessas receitas, tá? Mas a redistribuição não segue o mesmo parâmetro. Alguns municípios e alguns estados acabam recebendo um pouco mais do que contribuem, outros recebem um pouco menos do que contribuem, né?
depende desses critérios que são determinados pelo MEC na hora de fazer os desembolsos, repasses do Fundeb. No nosso caso, aqui em Atibaia, nós recebemos um pouco mais do que contribuímos, em função do desenvolvimento do ensino aqui no município. Num outro slide, a gente mostra qual que é este delta, qual que é essa diferença entre o que a gente contribui e o que a gente recebe. Entramos aí nas receitas de capital, e aí é uma outra visão, né, das nossas receitas. Principalmente, o que temos aí principalmente nas receitas de capital são as operações de crédito, como eu já falei anteriormente, nós temos aí 41 milhões, um pouco mais de 41 milhões e 600 mil reais em operações de crédito. Essas operações de crédito lastreiam despesas, os investimentos, né, do nosso governo, são investimentos basicamente em infraestrutura. Nós temos as obras de asfalto, também a pavimentação aqui, o financiamento do Fomplata, que nós estamos terminando também agora. Tudo entra ali nos 41 milhões 649 mil. Outras transferências lá de investimentos do Estado, basicamente comportam aqueles convênios do DAD, com um ou outro pontual ali, mas basicamente os do DAD. E das transferências da União são convênios firmados, né, com o governo federal para obras pontuais também, para investimentos pontuais, melhor dizendo. E uma rubrica de alienação de bens de 50 mil reais que compõe a nossa base de receita para 2018. Falando um pouco agora das despesas, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é a nossa despesa de pessoal e o comparativo dela com a chamada receita corrente líquida. Nós temos uma base dentro do orçamento, é sempre bom dizer isso. A Lei de Responsabilidade Fiscal determina que os estados, os municípios, o próprio governo federal, a própria União também, respeite limites para a despesa com pessoal. E esse limite é baseado na chamada receita corrente líquida. A receita corrente líquida nada mais é do que todas aquelas receitas que não são consideradas receitas de investimento, as receitas de capital, como aquelas receitas de financiamento, as de operações de crédito. As receitas correntes são as receitas ordinárias, aquelas do dia a dia da prefeitura, né? A receita tributária, por exemplo, é um grande exemplo ilustrativo do que é uma receita corrente. São aquelas receitas que entram naturalmente no dia a dia da máquina pública e que lastreiam, por sua vez, as despesas, né, da administração. E uma parcela dessas receitas correntes, aí chamada receita corrente líquida, porque você desconta dela alguns itens muito pontuais. No nosso caso, nós temos muito pouca coisa do que se desconta da receita corrente para a receita corrente líquida. A própria a Lei de Responsabilidade Fiscal determina aquilo que se desconte, né, para a montagem da RCL. No nosso caso, basicamente, é o Fundeb, né, aqueles valores que a gente desconta para a formação do Fundeb, mas em outros entes e até nos estados, você desconta também aqueles 11% que são retidos dos servidores para fins previdenciários e algumas outras receitas. A nossa receita corrente líquida totaliza 488 milhões de reais. O nosso limite legal, né, para a despesa de pessoal é 54% deste montante, o que corresponde a 263.954.000. O Tribunal de Contas estipula um chamado limite prudencial de 51,3%, e quando nós atingimos, aliás, o tribunal, não é nem correto dizer que o Tribunal de Contas quem determina esse limite é a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, mas o tribunal nos dá sempre um alerta quando quando o município, o Estado, ou até mesmo o governo federal, aí no caso o Tribunal de Contas da União, encaminha, né, um alerta dizendo que o limite foi extrapolado, e quando esse limite é extrapolado, diversas medidas administrativas devem ser tomadas, né?
imediatamente para a redução do valor da despesa de pessoal. A nossa proposta orçamentária totaliza 46,99% da receita corrente líquida, melhor dizendo, 229.702 milhões, portanto, abaixo, né, dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vale dizer que a despesa de pessoal ela é, de certa forma, um pouco inflexível, né? Você tem um certo grau de possibilidade de atuação na despesa de pessoal, mas ela é muito inflexível, principalmente no que se refere ao aumento vegetativo da folha, né, com quinquênio, com sexta parte, com alguns dos benefícios que compõem as carreiras de servidores públicos e que invariavelmente acontecem ano a ano. Então, existe uma certa inflexibilidade e dado que a despesa é, de certa forma, inflexível e ela é um percentual da receita, este índice de 51,3 ou o nosso de 46,99, ele pode variar também em função da receita. Se a receita efetivamente diminui, o percentual aumenta e vice-versa. O próximo slide fala da educação. Aqui é o slide em que eu fiz referência no início da apresentação, quando falei do Fundeb. Os municípios têm por obrigação constitucional aplicar na educação, investir na educação, pelo menos 25% das receitas de impostos e de transferências. Isso está lá na Constituição Federal, artigo 212. Olhando para a nossa proposta orçamentária, a nossa base legal é 397.397.000 reais. Pois bem, a aplicação em educação no nosso orçamento, dentro destas receitas, apenas dentro destas receitas, para a composição do mínimo constitucional na aplicação, é 106.557.000, o que corresponde a 26,81%, ou seja, nós já estamos aplicando na educação, em nosso orçamento, mais do que aquilo que a Constituição Federal prevê, né, como dentro daquela base de 25% das receitas de impostos e transferências. Porém, a aplicação na educação não é composta apenas por esses recursos, né? Os investimentos na educação vão além disso. E o primeiro delta, a primeira variação positiva, é justamente a variação do Fundeb, aquilo que nós recebemos adicionalmente àquilo que nós contribuímos, e aí nós temos um montante, são 21.649.000, o que nós recebemos de Fundeb, além do que aquilo que nós contribuímos, que são os 25%, porque este valor que nós contribuímos, ele compõe a base dos 106 milhões. E nós temos ainda 13 milhões de recursos vinculados da educação, recursos próprios da educação, transferências do Estado, transferências do governo federal, totalizam lá 13 milhões, a exemplo lá do salário educação, por exemplo, e de recursos específicos para transporte, para merenda, para atividades específicas da educação. E o Senai, 295 mil, também é um recurso vinculado à atividade profissionalizante. Nosso investimento total na educação, 141.545.000. Saúde, os nossos investimentos, nossos gastos na saúde, pela Constituição Federal, nós temos que aplicar pelo menos 15% das receitas de impostos e transferências. Depois a gente precisa retificar o artigo da Constituição Federal, salvo engano, não é o 29, como está apresentado ali. Depois, se alguém puder dar uma olhada em qual é o artigo da Constituição para poder fazer a retificação. Mas a Constituição Federal prevê, salvo engano, é 229, não 29, ele prevê uma aplicação mínima de 15% das receitas de transferências e de impostos na saúde. A nossa base, portanto, é a mesma, 397.397.000.
A nossa aplicação inicial é de 96.474.000, ou seja, 24,28% da nossa base. Significa dizer que no nosso orçamento a aplicação em recursos com a saúde extrapola em muito, né, o mínimo exigido pela Constituição Federal. E isso se explica, em parte, por duas razões, em especial, duas que eu quero citar entre outras, mas duas que eu entendo como bastante significativas para que o nosso gasto seja 24% e não 15%. Primeiro é a demanda, que assim exige, e a crise econômica que assolou e tem assolado aí a nossa sociedade nos últimos anos, tem feito com que muitas pessoas, famílias, cortem despesas. Uma dessas despesas cortadas pelas famílias são planos de saúde, e essas pessoas, quando saem do plano de saúde, imediatamente passam a utilizar o SUS, passam a utilizar a saúde pública. E isso aumenta naturalmente os gastos, né, aumenta naturalmente as despesas com a saúde. E, por outro lado, nós mostramos em slides anteriores os valores de transferências de outras esferas de governo para o município em saúde e educação, como são baixas, e nós não temos tido, nos últimos anos, sequer o repasse inflacionário de muitos valores para saúde e educação. A diferença, como a demanda existe, é uma demanda que não pode deixar de ser atendida, essa demanda acaba afetando o recurso próprio do município, né? Então, naturalmente, os nossos gastos com saúde são elevados, principalmente em função desses dois fatores, entre outros, né? Nós temos também ali os recursos vinculados, né, da saúde, como eu falei. Nós temos lá um total de 113 milhões em despesas com a saúde, apenas 16.900 vem de transferências de outras esferas, 96 milhões nós temos que suportar com recursos próprios. E isso não é em absoluto uma crítica, é apenas uma constatação. São os números que mostram isso, tá? Não tem absolutamente crítica nenhuma aqui, nada nesse sentido. Nós colocamos aí agora um gráfico, aí são, na verdade, três slides, 3 telas aí que vão mostrar onde o nosso orçamento está alocado, de uma forma mais geral. Como colocado ali, a principal secretaria que contemplam despesas na administração é a Secretaria da Educação. Naturalmente, nós temos um mínimo bastante significativo para aplicar na educação. Em seguida, a Secretaria de Saúde, da mesma forma, com mínimos constitucionais exigidos, e mais do que isso, uma demanda que exige a aplicação de recursos bastante significativos, né? Depois a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, agora com a nossa mini-reforma administrativa aprovada, a Secretaria de Obras, 11%, são basicamente as obras, os investimentos do governo estão, em boa parte, né, colocados na Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, melhor dizendo, Secretaria de Obras agora. Depois os encargos gerais do município são despesas de caráter geral, que não se enquadram em nenhuma das secretarias em especial, como dívida pública, como pagamento de juros e amortização, né, da dívida pública, o PASEP, as despesas que nós temos para apoiar o Corpo de Bombeiros e algumas outras, INSS, né, os encargos sociais de uma forma geral, todos eles estão lá nos encargos gerais, totalizam 9,74% do orçamento. Em seguida, o gabinete do prefeito. O gabinete do prefeito, nós temos que entendê-lo que ele não é basicamente um único órgão, um único gabinete, porque dentro do gabinete do prefeito existem todas as coordenadorias, né, e as coordenadorias são também unidades orçamentárias, então compõem uma base grande de despesas aqui, em especial a coordenadoria aqui ainda existente, coordenadoria da contribuição de melhoria, né, que o plano de obras está lá dentro e tem um volume significativo de recursos dentro da coordenadoria, que compõe o gabinete do prefeito. Em seguida, a infraestrutura, cuja principal despesa é a despesa de zeladoria,
da cidade, infraestrutura agora Secretaria de Serviços, né, para a nova reforma administrativa. A zeladoria é a principal despesa, a limpeza, a varrição da cidade. A assistência social vem logo em seguida, principalmente com as despesas com o terceiro setor da assistência social. Segurança pública em seguida, e o próximo slide vai nos mostrar qual é o percentual de cada uma das nossas secretarias, cada uma delas com seu viés, com a sua política pública finalística. Né? Em seguida, nós temos uma tela em que nós colocamos quais são os principais investimentos do governo para 2018. E aí vale dizer que os investimentos são feitos não apenas com recursos próprios, porque a dificuldade de nós alocarmos recursos próprios do município em investimentos é muito grande, dada as nossas demandas de despesas correntes, principalmente saúde e educação, inclusive, né, que consomem uma parte significativa das nossas receitas, como já falado. Mas nós temos aqui, além de algumas obras com recursos próprios, temos principalmente recursos de outras esferas de governo, em que o prefeito, como já disse anteriormente, tem se esforçado bastante para conseguir trazer para o município algumas receitas, convênios do DAD, o financiamento do Fomplata e assim por diante. Um destaque para o programa Moderniza Atibaia, e o Moderniza Atibaia contempla aí a canalização dos córregos Ana Pires e Figueira e a duplicação da Jerônimo de Camargo. A parcela dessas obras para 2018 totalizam quase 22 milhões de reais. A retomada da obra da ETA Central, 17 milhões 810 mil. Desses 17, nós temos uma parcela de recursos próprios, uma parcela menor, salvo engano, 5 milhões. Outros 12 são de financiamento com a Caixa Econômica Federal. Pavimentação e recapeamento, nós temos 13 milhões, e isso basicamente vem do Protransporte, também financiamento. Além do novo, agora o governo federal modificou o nome do programa, agora é o Avançar Brasil, e nós estamos pleiteando junto ao Ministério das Cidades, já conseguimos de maneira exitosa a pré-aprovação no Ministério das Cidades, um valor de 30 milhões para continuar as obras de asfalto e aí concluir as demandas de asfalto na cidade, né, de pavimentação. Nós temos inicialmente esses 13 milhões previstos para o ano que vem. Projetos de interesse turístico, 7 milhões são os convênios do DAD. Aqueles que têm acompanhado um pouco mais de perto têm percebido que os repasses do DAD não têm acontecido na forma como nós estávamos esperando, e a nossa expectativa é que esses repasses voltem à normalidade e que a gente consiga atingir, né, os nossos objetivos de conclusão, né, das obras que são custeadas com esses recursos do DAD, 7 milhões. Nós temos 5 milhões do CIEM, da construção do CIEM do Jardim Imperial e a reforma de escolas. Dentro desses 5 milhões, nós temos 2 milhões de reformas e 3 milhões para o início das obras do CIEM. Obras de saneamento também 1.550.000, e são obras diversas. Unidades habitacionais 750 mil. Também convênio Minha Casa Minha Vida, podemos citar aí. E a adequação e a construção de CRAS e CRES, 460 mil reais é o que nós temos na proposta, e ainda com a intenção de conseguir mais 460 mil durante a execução orçamentária. Inicialmente nós temos 460, o que totaliza para 2018 68 milhões, essa é a nossa expectativa em investimentos para 2018. A Câmara Municipal, na nossa proposta orçamentária, como já discutido anteriormente, 11 milhões de reais, o que significa 3,88% das receitas tributárias e de transferências. O Poder Legislativo poderia chegar até 6% dessas receitas, é o que prevê a Constituição Federal. O que está na proposta orçamentária são 11 milhões de reais, o que comporta 3,88%. Por fim,
chegando já no final da apresentação, mas ainda temos alguns slides, a reserva de contingência. A nossa reserva de contingência, segundo a LDO, deve corresponder a 1% da receita corrente líquida. Receita corrente líquida, 488,8 milhões, a reserva de contingência, 4.888. Uma outra visão, apenas para que a gente enxergue a despesa também, como fizemos com a receita. As despesas por fonte de recursos, majoritariamente recursos próprios, 70,13%, e assim sucessivamente para as outras fontes, né, recursos do Estado, de fundos, da União, e assim por diante. Eu coloquei esse último slide antes da gente encerrar a apresentação. Peço licença a todos para poder explicá-lo de uma forma bastante rápida aqui, para que isso possa auxiliar, ajudar a todos. O meu tempo aqui já está se encerrando. Eu vou pedir licença aqui a Roberta para me estender por uns 5 minutos a mais, pelo menos, para que eu possa explicar. Eu acho muito importante isso. Quando nós mandamos a proposta orçamentária, e isso não é uma prerrogativa de Atibaia, mas de uma forma geral, o orçamento público ele é composto por códigos, ele é composto por números que são, de alguma forma, para quem não tem familiaridade com ele, de difícil compreensão. Eu quero aproveitar a oportunidade que essa audiência é gravada e que as pessoas depois possam, né, elas podem ter acesso ao conteúdo dela e à nossa apresentação também, e já aproveito para dizer que o que eu vou explicar aqui, nós vamos colocar no portal de transparência também umas tabelas explicativas para ajudá-los a compreender melhor. Esse slide mostra uma linha de um código orçamentário da forma como ele é apresentado para a sociedade nos termos da legislação pertinente. Então, eu queria explicar rapidamente como esse código é composto, para que a gente possa, aos poucos, nos familiarizarmos com isso e entender o que quer dizer cada um desses números, para entender o que é que está na proposta orçamentária também. O código completo, ele começa com, e esse é um exemplo, tá? 18.200.12.361.0043.90.30.90.220.00. É um número que, à primeira vista, é bastante complicado, mas se a gente quebrar ele em grupos, fica fácil da gente entender o que significa cada um deles. O primeiro grupo, que é composto lá por 18.200, ele diz para nós quem é o órgão orçamentário. O 18 diz para nós quem é o órgão e o 200 diz para nós qual é o desdobramento dele, né? Como eu disse, depois nós vamos colocar no portal Transparência o que significa cada código desse com o código e o que significa, né, qual é o significado dele. Neste exemplo, 18 é para nós a Secretaria da Educação e o 200, Departamento de Educação Fundamental. Então, eu já sei que dali para frente eu estou falando de algo da Secretaria de Educação, 18.200. E eu passo em seguida para o próximo grupo. O próximo grupo, ele diz para mim qual é a função daquele gasto. O governo, quando age, ele age segundo algumas funções. E essas funções são, basicamente, saúde, educação, transporte, segurança e assim por diante. Tá? Existe uma tabelinha de 1 a 12 ou de 1 a 13 para dizer quais são as funções. Neste caso, nós temos a função 12. E a função 12, função educação. Né? Naturalmente, nós temos o órgão 18, que é a Secretaria de Educação. Naturalmente, o gasto, a função daquele gasto com a educação, função 12. Né? E a subfunção é o desdobramento
da função. Tá, é uma função educação, mas é o quê? Ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, enfim, o que que é? E essa subfunção que eu trouxe como exemplo, a 361, ela trata da subfunção ensino fundamental. Bom, então eu já sei que estamos falando da Secretaria de Educação, estamos falando de ensino fundamental. Vamos ver o que vem depois disso agora. Programa 0043, o próximo grupo é o programa. Este programa é o programa de governo. É o desdobramento, melhor dizendo, do plano de governo. É o programa de governo, ele é codificado também. O programa de governo número 43 é o programa Ensino Fundamental. Então, continuamos seguindo no entendimento desta linha de orçamento. O programa de governo, gente, ele é dividido no que é chamado de ações. Aí é uma questão de planejamento, né? Assim, eu tenho um programa, que é o ensino fundamental. Mas o que eu quero fazer neste programa? Eu posso fazer um investimento, eu posso ter gastos de custeio, eu posso ter alguns projetos relacionados ao ensino fundamental, como eu posso ter atividades relacionadas ao ensino fundamental. E o próximo grupo trata justamente deste desdobramento do programa, que é a chamada ação. E essa ação pode ser um projeto, quando é algo que você pretende implementar com começo, meio e fim, como exemplo, a construção de uma creche, tá? Como pode ser uma atividade, como a manutenção da própria creche. Né? O que nós temos de exemplo? Nós temos um projeto, ou uma atividade, uma ação de código 2096. E o código 2096 diz para nós que é manutenção e estruturação do ensino fundamental. Ou seja, este nosso exemplo aí vai tratar da manutenção do ensino fundamental. Mas percebam que assim, a gente vai avançando, mas nós ainda não temos uma clareza muito aprofundada no que é aquele gasto especificamente com o ensino fundamental. Nós já sabemos que é educação, função educação, sabemos que estamos falando do ensino fundamental dentro de um programa de governo ensino fundamental, mas nós ainda não sabemos exatamente onde que este gasto está sendo aplicado. Sabemos que é na manutenção do ensino fundamental. Vamos descer mais um nível. Elemento da despesa. Na verdade, aí vai um pouco além, não é somente o elemento, é o grupo da despesa, que é o próximo conjuntinho, 3.3.9039. Eu não vou detalhar tanto assim esse grupo. Vale dizer aqui que, olhando para ele, o que interessa efetivamente saber é o primeiro e os dois últimos, para a gente entender efetivamente o gasto. O primeiro, que é o 3, e os dois últimos, que neste caso é 39. O primeiro, 3, ele vai dizer para nós se aquela despesa é uma despesa para investimento ou se é uma despesa para custeio. E aí só podem ter dois números aí, ou 3 ou 4. Depois a nossa tabelinha vai explicar melhor. O 3 é custeio, o 4 é investimento. É a chamada despesa corrente, despesa de capital. O 3 é despesa corrente, é despesa de manutenção. Pois bem, sabemos que se trata de uma despesa de manutenção, mas isso já estava dito lá atrás na ação, que é uma ação de manutenção. Se é uma ação de manutenção, eu não poderia ter uma despesa de capital, eu deveria ter uma despesa de manutenção. Pois bem, os dois últimos números, o 39, ele vai dizer para nós, aí sim, o que está escrito lá em cima, o elemento da despesa, o que efetivamente nós vamos fazer. Onde será gasto? Será gasto com material de consumo? Será gasto com contratação de uma empresa para fazer alguma atividade? Será gasto com compra de equipamento ou material permanente, um ar-condicionado, uma carteira, uma cadeira para a escola, um computador, enfim. Qual é o elemento da despesa? Onde efetivamente ela vai ser empregada? E o 39 diz para nós que é contratação de uma empresa, contratação de uma pessoa jurídica para alguma atividade específica. E aí,
contratação de uma empresa pode ser para várias finalidades, né? Não está colocado aqui, mas depois do 39 ainda tem um desdobramento dele. Aí sim você vai saber, depois do 39, no item da despesa, ou no subelemento da despesa, se aquela contratação da empresa ali é uma empresa de compra de passagem, se é uma empresa de limpeza, se é uma empresa de segurança, enfim, existe o desdobramento do 39 para a gente saber exatamente onde está sendo empregado. Na sequência, nós temos a fonte do recurso. A fonte do recurso ele vai dizer para nós se é recurso próprio, se é recurso vinculado, se é do Estado, se é de fundo, enfim. Neste exemplo, a fonte tem o código 01. O código 01 para nós são recursos próprios, recursos do município. Então, fatalmente, essa é uma despesa que entra naquele cômputo dos 25%, né? Recurso próprio da Secretaria da Educação. E, por fim, nós temos o código de aplicação. O código de aplicação ele tem uma conotação bem técnica, e o Tribunal de Contas foi muito feliz quando criou esse código de aplicação, porque ele superou uma dificuldade contábil antiga de vinculação de fonte e aplicação. Não se tinha na contabilidade pública um entendimento muito claro de que aquela receita específica foi gasta onde. Por exemplo, recurso próprio. A receita do IPTU, que a rubrica de receita do IPTU foi gasta onde? Bom, o IPTU compõe a receita própria do município, então ela pode ter sido gasta na folha, pode ter sido gasta na manutenção da educação, pode ter sido gasta numa obra, pode ter sido gasta em uma série de lugares. Então, sempre existiu essa dificuldade de saber, de fazer essa amarração, né? E o código de aplicação tem essa finalidade, tá? De mostrar para nós a origem e a aplicação do recurso, né? E o código de aplicação, na verdade, ele está junto da fonte, né? Então, eu começo com a fonte, 01, que é recurso próprio, e depois eu vou para o código de aplicação, que aquele recurso próprio, ele está sendo gasto no código de aplicação 220. O código de aplicação 220 também está relacionado à educação, ensino fundamental. Então, cada tipo de gasto também tem um código de aplicação diferente. Cada convênio que nós firmamos tem um código de aplicação diferente. Então, fica muito claro você saber de onde veio e para onde foi o recurso. É claro que essa breve explicação sobre o que é o código de dotação orçamentária, não tem um condão aqui de fazê-los, aqueles que não têm familiaridade, entender logo de plano tudo isso, mas, como eu disse inicialmente, com a gravação da audiência e depois com as tabelas que nós vamos colocar no portal de transparência, as tabelas com essas codificações todas, eu tenho certeza que aos poucos nós vamos nos acostumar, nos familiarizar e entender melhor, até para depois debater, né, numa próxima oportunidade, o orçamento dentro, inclusive, desta codificação, e antecipadamente eu já me coloco à disposição para esclarecer sobre esse código e, enfim, sobre qualquer outra dúvida que venha a existir sobre a execução do orçamento. Mais uma vez eu peço desculpas a Roberta por ter extrapolado o tempo, e eu estou à disposição agora para as perguntas, dúvidas e esclarecimentos. Obrigado a todos. Obrigado, Fabiano, pelas explanações. Bastante importante essa que você explicou agora. Estendeu o tempo, mas vale a pena até para a gente entender devido à complexidade que é. Então, quero abrir essa audiência para as manifestações. Como eu falei anteriormente, pode ser por escrito ou verbal pelo microfone. Já pegou? Já pegou? A gente só pede que a pessoa fale o seu nome completo, o bairro em que ela reside, e também se representa alguma entidade ou até mesmo a sua profissão, algo para identificar de onde que é o munícipe. E a pergunta também deve ser formulada até no máximo 5 minutos. Eu gostaria, antes das perguntas, de agradecer a presença da Lúcia Alves, que é chefe de gabinete do presidente Fabiano de Lima. O Fabiano está num compromisso, não pôde comparecer, mas a Lúcia está aqui presente.
E chamar também para compor a mesa o chefe de gabinete que está representando o senhor prefeito Saulo Pedroso, o Luiz Benedito Roberto Torricelli, para compor aqui com a gente. Por favor, doutor. Por favor, Júlio. Boa noite a todos. Meu nome é Júlio. Eu sou do Jardim Alvinópolis. Eu gostaria de saber um pouquinho mais detalhado sobre investimento em saúde. Júlio, quando nós falamos em investimento em saúde, aliás, obrigado mais uma vez pela presença, o Júlio sempre ativo, sempre presente nas nossas audiências, com apontamentos bastante assertivos sempre. Obrigado, viu, Júlio? Quando nós falamos em investimentos na área de saúde, nós temos que levar isso com uma conotação diferente de investimento, como, por exemplo, uma obra. Tá? Quando eu me referi a investimentos na saúde, boa parte dos valores que estão ali se referem a custeio da saúde. Aí nós temos toda a rede de saúde pública dentro daquele valor. Aí entra a Santa Casa, a UPA, as unidades de saúde regionais e toda a manutenção da Secretaria de Saúde. Tá? Isso basicamente compõe o gasto com a saúde no município. Em termos de investimento na saúde, nós ainda estamos caminhando, claro que isso ainda na fase de estruturação, de projeto, de construção do hospital municipal, mas isso ainda deve avançar dentro do governo para que a gente tenha uma proposta mais consolidada sobre este tema. E existem investimentos pontuais dentro da Secretaria de Saúde para manter o nível da atividade tal qual ela está hoje, que é uma determinação do prefeito Saulo, né, que nós não percamos nenhum, que a gente não diminua naquilo que a gente já conseguiu avançar. Então, nós temos alguns investimentos de reforma, de manutenção predial, algumas coisas nessa natureza, e mais ainda, com o apoio da Câmara Municipal este ano, a gente deve fazer a construção da unidade de saúde lá no Caetetuba em 2018. Isso como investimento na área da saúde. Tá? Não sei se eu consegui esclarecer ou explicar um pouco melhor, mas basicamente é isso. A próxima pergunta, quem quiser fazer é só levantar a mão, que ele leva o microfone para você. Alô, boa noite. Meu nome é Leia. Que mais que você quer que fale? O bairro ou a entidade que você representa. Então, o meu bairro é Jardim dos Pinheiros. E, na verdade, assim, eu começo dizendo que uma audiência pública muito interessante, que precisa existir, e começo dizendo que eu tentei, por inúmeras vezes, entrar no site da Câmara para conseguir ter acesso a todo esse detalhamento. Não consegui, só fui conseguir, eram 10 para as 4, são muitas folhas, lá tem todos os anexos, enfim, quando eu consegui, eu bati o olho. Então, não deu para ver muita coisa, tá? É complexo, tem muita coisa complexa, porém, eu acho que também, para a gente que não entende na íntegra os códigos, tudo que ele detalhou, eu acho que seria muito mais interessante para a gente entender, pelo menos eu penso assim, que eu tivesse acesso ao PPA, com os detalhes do PPA, e linkado com a receita para aqueles itens do PPA, até para a gente poder acompanhar, eu entendo, se aquele programa ou se aquele montante dispensado realmente tem um custo-benefício que está nos satisfazendo do uso do nosso dinheiro. Então, eu achei que ficou muito vago tudo, acho que falta muita explicação, mas eu não vou me estender, é para vocês aí pensarem numa outra forma de apresentação, que eu acho que fica mais claro. O que eu realmente gostaria de saber é com relação à verba de pavimentação que foi apontada, e eu gostaria de saber se esse dinheiro dessa pavimentação é investimento do Tesouro, ou como você disse, o outro item, sem ser do Tesouro, ele é
empréstimos, eu não entendi bem. Operações E de principalmente financiamento. se é do Fomplata. Ok. Até porque o meu bairro, Jardim dos Pinheiros, é uma das reivindicações nossas e soubemos ontem, a comunidade soube ontem, através de uma funcionária de vocês, que nós seremos contemplados no valor de 7 milhões, juntamente com mais alguns bairros, né? E a gente quer especificar isso muito mais, a gente quer entender isso, até porque a gente quer realmente no papel isso, porque a gente já existiu muitas promessas e a gente até agora não teve nada efetivado. Não sei se eu me estendi, mas eu acho que dá para falar aí. Obrigado, boa noite. Obrigado pela colocação. Para 2018, nós tivemos a oportunidade de conversar aqui na casa anteriormente, né, Roberto, numa reunião com os vereadores, em que, em dado momento da reunião, eu cheguei até, inclusive, a dizer que para o ano que vem, para 2018, nós temos a intenção de melhorar bastante o nosso portal de transparência para mostrar de uma maneira mais simples e com alguns links mesmo mais didáticos para toda a sociedade acompanhar a execução do programa de governo inicialmente, né, começando pelo plano de governo que se mostra, né, no PPA, desdobrado anualmente na execução orçamentária de cada ano, né, com as metas de execução física e financeira, né, de cada uma das metas do plano de governo. Nós já estamos trabalhando nisso, tá, com bastante seriedade, para já tentar, no início do ano que vem, já colocar essas informações de uma maneira mais clara, mais didática, mais transparente, para que todos possam entender melhor, cada vez mais, e acompanhar, que é o mais importante, acompanhar a utilização dos recursos. Em relação ao Jardim dos Pinheiros, como você bem colocou, são 7 milhões de reais que estão previstos dentro do plano de investimento em pavimentação. Eu citei durante a minha apresentação que nós tivemos pré-aprovação já da Caixa Econômica do Ministério das Cidades e estamos negociando os termos contratuais com a Caixa Econômica Federal para 30 milhões de reais em pavimentação. Este edital de licitações já foi publicado, salvo engano, foi publicado sábado na imprensa oficial, tá? Isso, exatamente. Então, a minuta do edital contempla em detalhes todos os locais que são objeto deste novo pacote de pavimentação. Então, a publicação no Diário Oficial é apenas do extrato, mas no site da Prefeitura tem o edital já detalhado com os seus anexos e com todas as obras que serão contempladas ali. O Jardim dos Pinheiros, como você já bem colocou, dentro do pacote são 7 milhões de reais. Tem alguns bairros contemplados lá, sim. Passa o microfone para ela, por favor. Obrigada. Desculpa, o detalhamento... É por causa da filmagem. Porque realmente na imprensa saiu o chamamento para a licitação, Isso, chamando as empresas. Isso, é aquela minutinha curtinha, né, o aviso. No site da Prefeitura, No site da Prefeitura. não isso. consta ainda. No Consulta Licitações. Não consta ainda, eu tentei entrar. Eu acho que tinha que... Como a gente não tem mais o impresso, fica mais difícil da gente acompanhar. Até porque a gente depende da internet, depende da rapidez de ser colocada transparência nisso. Enfim, não consegui achar, mas eu vou procurar para ver se diz que tem o detalhamento dos bairros ali. Detalhamento das ruas, inclusive. Ótimo. E no site da Prefeitura, no Consulta Licitações, você tem que fazer um cadastrinho prévio ali para colocar, né? Eu e já aí fiz você o tem cadastro. acesso a todas elas. Não. Tá bom, obrigado. Boa tarde, eu sou Marcos Baranda. Boa tarde, eu trabalho, estou residindo no Jardim dos Pinheiros há 4 meses, fixei a residência agora. Minha atividade profissional é na área de saúde e eu visito secretarias de Estado e municípios. E eu vejo que o investimento do município em saúde chega a 24%, quando o mínimo exigido é de 15%. Isso.
além da crise que nós estamos passando, da maior demanda, aqui acredito que na cidade de Atibaia há uma procura por munícipes de outros municípios. Jarinu, Bom Jesus, Nazaré. Sim. Há algum tipo de convênio, algum tipo de relacionamento com esses municípios para que Atibaia seja ressarcida desses custos? Foi muito bem colocada essa sua fala. Obrigado pela pergunta. Quando um munícipe de outro município é atendido na nossa rede municipal, este informativo é encaminhado para o Ministério da Saúde. E isso, em tese, é revertido para o município de Atibaia no repasse seguinte. Então, essas compensações, essas flutuações, elas são sempre a posteriori, são repassadas via Ministério da Saúde nos repasses fundo a fundo, nos repasses do SUS, né? Não se discute aqui se o montante repassado é suficiente para custear toda a despesa que aquela pessoa teve. Muitas vezes não é, mas hoje o mecanismo que existe dado pelo SUS é esse, de nós indicarmos no sistema para o Ministério da Saúde e no momento seguinte o Ministério repassa para nós o que em tese repassaria para o outro município. Mais alguma pergunta do munícipe? Estou começando a tomar gosto por fazer pergunta. Justamente por isso, porque Atibaia está trabalhando com um índice bastante elevado de investimento em saúde. A possibilidade de você ter uma retomada de crescimento talvez diminua a demanda e aí haverá maior possibilidade de investimento do município. Sim, sem dúvida. Concordo com a sua colocação. Digo que se nós conseguirmos, de fato, uma retomada mais significativa na economia, o percentual deve diminuir, porque a receita deve aumentar, né? O percentual diminui e, do outro lado, a demanda também deve diminuir. Então, da mesma forma que nós perdemos 2 vezes com a crise, perdemos, entre aspas, como perdemos porque a receita diminuiu, porque a demanda aumentou, agora o efeito é o contrário. Na retomada, a receita aumenta e a demanda diminui, o que deve dar um refresco para que a gente possa investir, Júlio, no sentido literal da palavra. Quer perguntar? Ah, tá. Quer que apague a luz? Pode apagar a luz, por favor? Já antecipo que a minha equipe vai colocar essa apresentação na íntegra disponível para todos no portal Transparência do site da Prefeitura. Tá? Não, hoje ela ainda não está. A partir de amanhã nós vamos colocar ela na íntegra, da forma como eu apresentei aqui no portal Transparência. Vou passar a palavra para os vereadores. Você quer perguntar? Pode passar. Pode ficar à vontade. Mas, assim, é mais a título de entender um pouco também. Do ano passado para esse, qual foi o percentual que nós tivemos de aumento na receita? Você saberia me dizer? Olha, receita, isso varia, né? Por conta das características de cada receita. Que nós estamos Sobre saindo, aquele 488 que é hoje, que você disse que é dali dos 488 do ano passado. Isso, a variação geral é essa, né? Para o valor de 542, que é o que nós estamos propondo agora. Não, eu estou dizendo, acho que você não entendeu. O ano passado, o orçamento de 2017, sim, qual foi o valor que nós tivemos? E hoje é o 488 que você disse. Qual é o percentual de aumento que nós tivemos? 1%, 2% a mais nesse valor? Não, de arrecadação? Não, deu mais. Quando a gente olha o orçamento de 2017, que são os 488, ele inicialmente foi aprovado
em 2016 para 2017 no mesmo valor do orçamento de 2016, não teve ganho nenhum. Se eu não me engano, foram 476 milhões em 2016, 476 milhões em 2017, que hoje está em 488 por algumas adequações de técnicas de lançamento de receita que não estava prevista inicialmente, que aconteceu durante o ano, então 488. Nós estamos pulando para 542. Eu não fiz a conta percentual aqui, 11% de 542 para 488. Mas isso, se eu puder rapidamente dizer, não é necessariamente um aumento de arrecadação. Isso não é fruto de planta genérica no IPTU, isso não é fruto de ISS, por exemplo. Isso compõe a base também, mas é principalmente as operações de crédito que nós estamos colocando para 2018, o Fomplata e o Avançar Cidades, no caso das obras de asfalto, e isso que está fazendo com que o orçamento salte de 488 hoje para 542 em 2018. Tá? Não necessariamente as receitas próprias. Então, mas esse valor que você está dizendo, então vem dos investimentos que ainda não entraram, mas que nós estamos aí tentando conseguir, é isso? É isso. E esses investimentos que você diz, até porque quando a gente falou de Fomplata, foi falado em dólares, né? Isso. Como é que você passa isso hoje? É no dólar de hoje que você faz essa conversão para pôr ali? Sim. Nós usamos o dólar na época em que nós fizemos a proposta orçamentária. Nós balizamos a proposta orçamentária. Nós usamos o relatório do Banco Central, que é o relatório Focus, da primeira quinzena de julho. Mês 6. Na primeira quinzena, o relatório é semanal, então nós pegamos a média dos dois relatórios. E esse relatório ele dá a projeção do dólar para 2018. Então eu usei, na hora de fazer a conversão, a projeção de mercado de dólar para 2018. E aí nós chegamos à proposta em reais para o Moderniza Atibaia. Entendi. E aí também, então, não dá para a gente saber, por exemplo, nesse montante de 11% que ele disse ali, qual foi o aumento em cada órgão da prefeitura, ou seja, cada secretaria, quanto teve de percentual de investimento a mais, né? Não fica mais difícil de ver agora sem muito números nessa aqui, apresentação, né? Eu não tenho a informação para te passar, mas eu posso te dar alguns encaminhamentos, tá? Primeiro, o custeio geral da máquina, por determinação do prefeito, 2018 tem o mesmo valor de custeio de 2017. Custeio, né? Onde é que a despesa cresce? Na despesa de pessoal, que ela cresce naquela variação inflexível da despesa de pessoal. Custeio, terceiro setor, mantém o mesmo valor. A manutenção das secretarias manteve o mesmo valor, que é para a gente não ter retrocesso, mas em função da necessidade de se fazer esses investimentos do programa de governo, vamos dizer assim, o sangramento na máquina vai ser o esforço de manter o custeio tal qual está hoje. E os investimentos, mesmo, os investimentos no sentido literal da palavra, eles não estão, no orçamento, eles não ficam abertos por secretaria. Então, você não tem na Secretaria da Educação, na Secretaria da Saúde, na Secretaria de Finanças, por exemplo. Você tem algumas coisas ali sim, mas majoritariamente as obras estão concentradas dentro da Secretaria de Obras agora. Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, que se tornou Secretaria de Obras. Então, todos os investimentos, ou pelo menos boa parte desses investimentos, eles estão lá na Secretaria de Obras, né? Eles não estão abertos. Então, não dá para eu dizer para você que na Secretaria A ou B aumentou ou diminuiu o investimento, porque eles estão concentrados num lugar, que é a Secretaria de Obras. Então, mas quando você diz que está concentrado em obras, então eu tenho que deduzir que o investimento é só em obras. Por exemplo, não teve um percentual maior para a educação, nem para a saúde. Vocês priorizaram obras, é isso? Sim, por exemplo, a construção do CIEM é uma obra, mas é uma obra da educação. Só que a dotação orçamentária está na Secretaria de Obras. Não, entendo isso. Então é isso. Eu acho que o plano de governo é de vocês. Muita coisa eu não concordo, porque eu acho que antes de ter um CIEM, eu acho que a gente devia ter outras coisas mais básicas, mas enfim,
Não estou aqui para questionar, tá? Sim, não, isso É só isso, então. democraticamente é isso que Tá, deve ok. ocorrer e é salutar que ocorra. Algumas outras ações no plano de governo contemplam, de alguma forma, investimento, que não necessariamente são obras. Por exemplo, tem um eixo do plano de governo que trata da modernização, e essa modernização passa por reestruturas de sistemas, contratações de novos sistemas de informação, novas tecnologias, a modernização do parque de iluminação pública, por exemplo, né, a PPP de iluminação pública que está se performando e que recentemente foi aprovada a autorização para que nós a fizéssemos aqui na casa, é um item relevante do plano de governo que deve ser levado em consideração. Enfim, não dá para a gente resumir em obras, né, os investimentos. Mas eu agradeço a tua colocação, respeito o teu posicionamento e viva a democracia, né? Tá, obrigado. Eu nunca falei nada, mas agora tomei coragem. Que bom. Só põe o seu nome, por favor, Meu e o nome bairro. é Eliane e eu sou do Jardim Siriema. Me trato aqui no posto de saúde do centro. Sim. E quando eu vi, a primeira vez que eu vejo assim essa orçamentária anual, né? Quando eu vi no slide, eu até me senti na Suíça. Porque, nossa, tantos investimentos, né? Mas na prática a gente não vê nada disso. Então, quero contar um fato rápido, que eu fiz uma consulta e a médica me receitou vitamina D, que está aqui a cartela quase terminada. Fico emocionada. E o resultado do exame de sangue que eu fiz após tomar essa cartela de vitamina D, foi inferior ao primeiro exame. Então, eu estava com baixa vitamina D. Tomei uma cartela e ficou mais baixo ainda. Então, tem alguma coisa de errado. Eu voltei Não, eu comprei esse remédio. R$ 156, se não me engano. Então, eu voltei na médica, ela falou, não vou repetir o exame porque está errado. Aí eu estou totalmente descrente do laboratório municipal. Eu falei, se eu puder, eu vou fazer a particular. Então, por isso que eu me senti na Suíça, porque tantos milhões, e no fim a gente não vê o transporte bom, a saúde boa. Eu andei ontem, eu estou com foto aqui no celular. Fiz uma caminhada ontem no Lago do Major. O mato está invadindo a água, naquele canto que tem como que fala? A ponte. Então, eu acho muito... para consertar um asfalto ali na minha porta, eu precisei, sabe, eu fiz ofício, eu fiquei mais de um ano esperando, ninguém apareceu. Sabe o que eu fiz? Eu comprei areia e cimento, mexi tudo lá, que eu já vi o pedreiro fazendo, taquei no buraco, porque meu próprio pneu caía naquele buraco na minha porta. E o de todo mundo que estacionava na minha porta, podendo rasgar. Eu adoro Atibaia, gosto de viver aqui, não quero ser deportada. Mas eu estou incrédula, sabe? Tantos milhões e no fim a gente não vê essa Suíça brasileira que poderia ser. Obrigada. Eu quero agradecer a tua colocação, a tua coragem, que como primeira vez que diz que pede a palavra. Essa boa parte do que a senhora colocou reflete um pouco daquilo que nós temos hoje no Brasil, que é a grande dificuldade de se gerir a máquina pública com cada vez menos receitas e cada vez mais despesas.
Não vou entrar, não me sinto à vontade para entrar no mérito da demanda da Secretaria da Saúde, que é uma pasta que não compete a mim, então é uma política pública que tem uma responsável, e que eu vou comunicá-la essa sua fala. Da mesma forma, em relação à zeladoria, a nossa dificuldade realmente é muito grande. A senhora citou essa demanda de tapa-buraco. A prefeitura está o tempo todo na cidade fazendo tapa-buraco. As demandas são muito grandes e nessa época do ano mais ainda por conta das chuvas, mas a nossa dificuldade de fazer essa gestão é muito grande. Nós temos uma cidade que é muito espalhada, tem uma característica muito peculiar e isso demanda da administração uma dificuldade muito grande. Na medida do possível, nós estamos tentando fazer a melhor gestão disso, mas nem sempre a gente consegue atender a todos da forma como nós gostaríamos e da forma como as pessoas realmente merecem. As tuas demandas serão levadas para secretarias específicas, a Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria da Saúde, tá? E em relação à Suíça brasileira, eu colocaria de uma outra forma, tá? O orçamento é uma carta de intenções, né? Podemos tratar dessa forma. É uma peça de planejamento, é aquilo que se pretende executar. Muitas vezes, na prática, você não consegue chegar naquele valor de receita que você previu. E se você não chega naquela receita, muitas vezes você não consegue atender aquela demanda, não consegue executar aquela despesa. Vou citar aqui, rapidamente, um contrato de financiamento como o Fomplata, por exemplo. Se, eventualmente, o contrato não sai, as obras não acontecem. Então, o que nós estamos colocando aqui é uma carta de intenções, que tudo mais constante, com os esforços do governo, com os esforços da Casa Legislativa, se nós conseguirmos avançar, é isso que nós vamos fazer, é o que está consignado no plano do governo. Se, infelizmente, por algum fator externo, eventualmente não aconteça por algum fato novo, por exemplo, nós vamos buscar novas soluções para atender as demandas, né? O governo não vai parar e não vai abaixar a cabeça porque não conseguiu um canal. Nós vamos buscar outros. Nosso objetivo é sempre atender as demandas. Nem sempre a gente consegue fazer como as pessoas gostariam, como a gente entende que elas merecem. Mas eu quero agradecer a sua colocação mais uma vez. Pode perguntar. A verdade é que muita gente perguntou, né? E pediu para eu fazer, então eu estou fazendo. É com relação à segurança. Eu pude observar, se eu não estou enganada, tá tendo um orçamento de 14 milhões na segurança pública. Qualquer coisa assim que eu vi lá. Acho que é mais ou menos, ou é 14 ou é 16, não sei. Mas assim, esse gabinete que foi institucionalizado agora, GCI, não sei também a sigla, mas é qualquer coisa assim. Gestão integrada. GGI, isso. E está junto aí, tem um programa com relação às câmaras que vão ser instaladas, Isso. integrado e tudo mais. A pergunta outra coisa que ficou meio na dúvida, foi falado dos valores, de que forma vai ser essas câmaras e tudo mais. Mas a pergunta que pediram para eu fazer é que está contemplado no valor que vocês passaram desse programa ou desse projeto, não sei como chamar, a contratação de mais efetivo, ou esse efetivo não está nesse valor e vai vir posterior, ou como é que ficou isso? Entendi a colocação. São duas coisas diferentes, tá? O primeiro é o efetivo da guarda. O compromisso do governo é fazer a nomeação dos 40 guardas aprovados no concurso público, isso é uma coisa. Uma outra coisa é o investimento neste contrato de vigilância integrada, vamos chamar assim, do Gabinete de Gestão Integrada. É um contrato de 8 milhões de reais que contempla as câmeras e o monitoramento e todo o sistema de vigilância integrado, inclusive regionalizado, tá? Mas são coisas distintas. A intenção é que a gente consiga fazer em 2018. O contrato ele já está previsto, aliás, ele é um contrato de 2017 que passa
para 2018, ele já existe no orçamento deste ano, e só está sendo repassado na manutenção da Secretaria de Segurança para 2018. E a novidade orçamentária para 2018 é a intenção de, perfazendo a receita, fazer a contratação dos 40 novos GCM. E não sai desse valor do programa, é uma coisa que vai sair do Tesouro. Da rubrica de despesa de pessoal do Tesouro. Ah, tá. E esses equipamentos deste valor é um comodato que a gente tem do equipamento ou a gente está comprando esse equipamento? Não, ele é um equipamento utilizado durante o contrato, não tem aquisição. Eu não sei exatamente o detalhe do contrato, tá, que ele é entre a Secretaria de Administração e a Secretaria de Segurança, mas sei que ali não há aquisição e sim utilização. Só a utilização durante a execução do contrato. Comodato, se eu não estou enganado. E aí eu fico pensando, comodato, que eu sei, a hora que acabou minha gestão, se eu não for refeito esse contrato, eu levo tudo embora. Quer dizer, tudo que foi investido, a gente... Sim, o que a Prefeitura contratou foi a prestação do serviço. Ela não comprou equipamento, ela contratou serviço, até onde eu acompanhei. Que podemos ter continuidade ou não. Tá, ok. Obrigado, é isso. É isso. Mais algum munícipe? Eu vou passar então a palavra para os vereadores e depois, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, tá? A gente tem tempo ainda. Eu queria passar a palavra para os vereadores que quiserem perguntar ou explanar algo. Boa noite, Roberta. Boa noite, vereador Sebastião. Boa noite, vereador Militão. Boa noite, secretário. Boa noite. Obrigado pela tua presença à casa mais uma vez. É sempre muito bom tê-lo conosco em audiências públicas. Essa oportunidade que é franqueada à população para conversar diretamente com, vamos dizer assim, quem encabeça as principais pastas do município atualmente. Eu sou um defensor ferrenho de audiências públicas. Meus colegas sabem disso. Quero parabenizar a Roberta pela condução. Não é a primeira audiência pública presidida por essa comissão e promovida por essa comissão, e acredito que os projetos de relevância e envergadura no município têm que ser submetidos à audiência pública invariavelmente. Audiências públicas promovidas pela Câmara Municipal. Sabemos que a Prefeitura ela também promove diversas audiências públicas como parte das atividades do Poder Executivo. Sim, são importantes, relevantes, mas a Câmara não é uma secretaria da Prefeitura. A Câmara é um órgão independente, o Poder Legislativo é um órgão independente. E ele tem por obrigação fazer as suas audiências públicas para franquear o acesso à população, permitir que a senhora se encoraje e faça perguntas e colocações. Esse é o espaço que nós temos para fazer isso. Parabéns pelas colocações e os demais munícipes também que se colocaram. Fico feliz com a presença de todos e parabenizar, sobretudo, o secretário pela postura, pela tranquilidade, pela lucidez nas respostas, porque em diversas outras ocasiões realmente não foi essa conduta verificada na casa, o que muito me entristece. Mas hoje realmente fico muito feliz aí com toda a explanação e com a forma como está sendo conduzida a audiência pública. Então, antes de entrar até no mérito da questão, parabenizar tanto a Roberta, os vereadores da comissão e o senhor pela participação e pela condução dos trabalhos. Especificamente a lei orçamentária, nós estamos discutindo aqui uma das 3 leis que compõem as propostas orçamentárias municipais. Tem o PPA, que é a lei mais importante, vamos assim dizer, porque é uma lei macro. A LDO ela é um pouco menos genérica que o PPA e mais genérica que a LOA. E a LOA que é a especificação dos gastos em cada uma das pastas das atividades do Poder Executivo. Como vereador, eu tenho por prática, e esse é o meu 5º ano de mandato, eu entendo que o prefeito Saulo foi eleito pela maioria da população. A população conferiu ao prefeito, vamos dizer assim, a legitimidade para que ele implemente as políticas públicas que ele entende adequadas ao município.
E por mais que às vezes nós possamos divergir democraticamente, como o senhor bem colocou, sobre prioridades e metas da administração, creio que seria uma invasão de competência da minha parte sair simplesmente retalhando o orçamento público, designando novas verbas para determinados programas, que não é a ideia do prefeito. Então, eu respeito a independência dos poderes, eu respeito a legitimidade com a qual o prefeito foi eleito, e digo isso para deixar bem claro que minha intenção nunca foi, não fiz e não farei retalhamento de orçamento e nem direcionamento de verba sem que haja um consenso de quem vai executar. Dito isso, eu tenho apenas algumas perguntas para fazer, secretário. Se para eu fazer, né, se o senhor puder, não sei se o senhor sabe de cabeça, se não souber não tem problema, depois a gente pode conversar melhor. A previsão de recurso do Fomplata para 2018, obviamente não é a totalidade do financiamento. É a totalidade? Não, não é a totalidade. Qual é o valor previsto, se entrar em 2018? Salvo engano, 21, 22 milhões. Eu tenho esse número aqui, em um dos slides nós passamos ele. Oi? Só para pegar este número, eu tenho ele aqui. Um instantinho, tem um número aqui, um dos slides. A gente Não, mas é na casa de 21, 22 milhões, né? na casa dos 20 e poucos milhões para 2018. Tá? O Avança Cidades, é isso? Avançar Cidades. Avançar Cidades, desculpe. Isso. Esse é um programa da Caixa que vocês citaram aqui, né? Qual a previsão de verba por esse programa? O valor total dele é 30 milhões de reais. Para serem recebidos, se assinado o financiamento ainda em 2018? Parcialmente em 2018. Tem essa ideia do qual seria o parcial? Quanto? Em 2018, eu não tenho o número aqui exatamente, mas ele está na casa de 10 milhões. Porque o que nós temos de obras de pavimentação para 2018 leva em consideração uma pequena parte de recurso próprio, principalmente de contribuição de melhoria, e a diferença, majoritariamente, é o Protransporte, que agora vai avançar as cidades. Tá? Então, ao todo, nós temos em torno de 10 milhões, de 9 a 10 milhões, salvo engano. Okay. Mas esse número eu te trago ele em seguida. Obrigado. Mais afinado. Tá? Agradeço. Essas despesas que foram consideradas como despesa de pessoal, elas foram projetadas considerando a reforma administrativa que o governo pretende implementar? A despesa de pessoal, Daniel, ela inicialmente foi projetada com base na estrutura atual da prefeitura. Até porque é uma discussão que a gente não sabe ainda se ela vai, qual é o número final dela. E, por outro lado, a economia de despesa de pessoal, embora no senso comum possa mostrar que a gente tem um valor muito elevado de ganho, mas, na verdade, os números não são exatamente de economia significativa de despesa, tá? Porque junto com a reforma tem a implementação de alguns planos de carreira, como no magistério, por exemplo, e somente o plano de carreira do magistério consome mais de 60%, 65%, quase 70% do que seria a economia gerada, como, por exemplo, a principal economia com o fundo de garantia, o FGTS, tá? Economia financeira. E somente o plano de carreira do magistério, que é uma obrigação legal, né, fazer a implementação deste plano de carreira, consumiria mais de 60%, quase 70% dessa economia do fundo de garantia. Tá? Então, quando se fala em fazer essa previsão considerando a reforma, não, nós não consideramos a reforma, mas levamos em consideração que na reforma nós não teremos uma economia muito relevante. Ok. Tá? Talvez não seja a pergunta adequada. Okay. Deveria dirigir essa pergunta para o secretário de Recursos Humanos, mas ele não está presente, até porque também acredito que não deveria estar, mas por isso que eu vou te perguntar. Se você souber, é ótimo; se não souber, fique tranquilo. Okay.
qual o valor que é gasto hoje pela prefeitura com convênio médico para os funcionários? Daniel, eu vou te responder com números muito, assim, de que eu tenho aqui de cabeça, não é um número fino, tá? Mas o convênio médico, que é parcialmente hoje pago pelos servidores e parcialmente pago pela prefeitura, a minha equipe está aqui, por favor, não me deixe, salvo engano, 15 milhões, né? É um contrato de 15 milhões de reais, que é dividido entre prefeitura e servidores. Esses 15 milhões é o valor total O do valor contrato? do contrato Anual. anual. Esse valor é dividido, parte dele é subsidiado pela prefeitura e parte pago pelos funcionários, ou esses 15 milhões se referem à cota parte da prefeitura? Não, é o valor total, né, Regina? É o valor total. A cota parte da prefeitura, vocês sabem? Percentual. A prefeitura, ela paga 75% dos ativos e 50% dos inativos. A última pergunta, secretário. Esse valor é valor 2017, tá, Daniel? Ok. E a gente tem uma negociação agora pesada para fazer com eles, tá? Com o hospital. Um reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, mas vamos lá. Mas o contrato ele está vigente, permanece ou haverá uma nova licitação? Permanece até junho do ano que vem. Julho do ano que vem. Isso, aí necessariamente vai ser feito um novo certame licitatório, porque é o último ano de renovação. Na verdade, mais uma pergunta, depois uma observação. Recentemente foi aprovado algumas alterações na lei do incentivo ao esporte, aqui na Câmara Municipal, Sim. promovida inclusive pelo vereador da base de governo. Qual é a previsão de autorização de captação de ISS com base na lei de incentivo ao esporte para 2018? Qual o percentual que a prefeitura definiu para... R$1,5 milhão de reais. Tá? O percentual é pouco mais de 3% da receita. Existe... É o mesmo valor captado em 2017. Dentro da diretriz do prefeito de não retroceder, o valor que nós autorizamos para 2018 foi o mesmo valor que as entidades conseguiram captar em 2017, R$1,5 milhão de reais. Dessa grandeza, né? Existe alguma possibilidade, alguma abertura para diálogo, para talvez flexibilizar um pouco esse percentual? Claro que a legislação ela permite, se eu não me engano, captar até 6%. Até 6%. Não estou propondo isso de forma nenhuma, porque eu entendo que não tem cabimento. Mas talvez algo que não seja significativo em termos de orçamento para o Poder Executivo, mas que para quem faz na prática a efetivação da política pública de esporte, ele é significativo. Então, minha pergunta é se existiria espaço para talvez a construção de alguma majoração da possibilidade de captação dessas entidades. Daniel, o diálogo, estamos sempre abertos. Sempre há a possibilidade de a gente poder encontrar uma saída para viabilizar. É claro que um aumento, um acréscimo no incentivo ao esporte, ele vai significar uma modificação em algum lugar, em algum outro local, mas a gente está sempre aberto ao diálogo, entendendo que é relevante, que é significativo, a gente pode construir uma saída para isso. Pelo que eu tenho conversado e pelo que eu entendo, experiência, né, de administração, para o Poder Executivo não seria relevante, né, num orçamento como um todo, e para as entidades faz uma diferença enorme. Né? Ok. E por fim, tenho conversei com o prefeito, inclusive, acho que contigo recentemente, né? Da possibilidade de implementação de duas propostas, né? Uma do Fundo de Combate a Desastres Naturais, né? E eu queria saber se existe alguma previsão de implementação disso, porque eu não vi nada previsto no orçamento, a não ser a questão da reserva de contingência, né? E a segunda questão é da possibilidade da criação da lei de incentivo, que a gente chama de IPTU sustentável também, se existe alguma previsão efetiva de implementação e encaminhamento para a Casa de Leis. Em relação à primeira demanda, que é o que você citou, está na reserva de contingência, eu não tenho acompanhamento prático, no caso eu não sei te dar uma resposta ainda sobre isso, tá?
vou levar para casa e a gente, no executivo, depois eu te dou uma devolutiva sobre isso. Em relação ao IPTU sustentável, que nós tivemos uma conversa a respeito do projeto, aliás, até te peço desculpas de não ter te dado um retorno ainda sobre ele, mas o assunto está na minha mesa e eu devo, na maior brevidade possível, se possível ainda este ano, dar andamento no caso. No projeto que, aliás, é um projeto muito bom. Eu tive a oportunidade de falar isso para você no seu gabinete e eu quero aproveitar a oportunidade de externar aqui. Esse projeto tem um viés de sustentabilidade que eu julgo importantíssimo dentro das características da nossa cidade. É um projeto muito bom e que deve trazer um benefício bastante significativo para a cidade, sem trazer sem onerar, né, como nós tratamos na nossa conversa, o orçamento e negativamente as despesas da prefeitura. Se eu conseguir, e eu pretendo conseguir avançar em algumas discussões que eu preciso terminar antes do projeto entrar na linha de produção, vamos chamar assim, minha expectativa é fazê-lo ainda até o término do exercício. Aí a gente volta a sentar para colocar o projeto em andamento. Tá certo. Ok? Obrigado, estou satisfeito com as respostas. Quero mais uma vez parabenizar pela condução, Roberta, o secretário pelas respostas também. Pedir licença a vocês, eu tenho um compromisso às 8 horas com a população e vou ter que me ausentar aqui, mas dizer que eu estou satisfeito com todas as respostas colocadas aqui. Enfim, agradecer e parabenizar também a presença da população, aqueles que nos assistem pela internet também. Obrigado. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Daniel. Quero passar a palavra para os demais. Militão, Tiãozinho. Uma boa noite a todos. Cumprimentar os meus colegas Daniel Martini. Deixa eu falar certo, porque eu falava errado, né? Daniel Martini. Acertou. Agora acertei, né? Cumprimentar o vereador Militão, cumprimentar a presidente da casa, Roberta, tá? Cumprimentar esse público presente que está aqui, que foram valentes, né? Esses que estão representando a cidade de Atibaia, tá? Cumprimentar esses que estão assistindo pela internet, agradecer a presença deles, né? Que é muito importante a participação, o questionamento, né? Para poder a gente vai amadurecendo. Então, obrigado ao secretário, que ele foi brilhante novamente, tem uma pessoa que tem paciência, tem qualificação, para poder fazer essa explanação para a gente entender, né, vereador? Tá? Muito obrigado, o Fabiano. E parabéns a todos vocês que participaram aqui. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, vereador. Muito gentil nas palavras. Boa noite a todos. Boa noite, nossa presidente Roberta também, vereador Daniel, vereador Tiãozinho, Fabiano, a população presente, aos funcionários e a todos aqueles que nos assistem online. Agradecer pelas perguntas, pela minha amiga ali, a Leia, que até trabalhamos junto, né, Leia? Pela senhora, só fazer uma pergunta, um questionamento. Esse laboratório que a senhora comentou é o municipal, o da prefeitura? Exato. Eu garanto que nós vamos fazer até um questionamento para fazer um levantamento referente a essa questão também. Quanto à limpeza do lago lá, já foi solicitado esses dias também. Nós estamos aguardando só o retorno da empresa agora, para que possa ser efetuado. E queria só agradecer, uma boa noite a todos. Agradecer também, Fabiano, sempre solícito e bastante didático. É importante que a gente possa entender esse destrinchamento, vamos dizer assim, né, do orçamento, que é um assunto bem técnico mesmo, que a gente acaba, que não somos da área, temos dificuldade de entender. Mas dessa forma como foi explicada, inclusive filmada no site, vai entrar no site da Câmara, tudo mais. Se a população tiver alguma dúvida depois, dá para fazer essa consulta. E agradeço também, o senhor está sempre disponível ali na secretaria, sempre nos orientando a Comissão de Finanças, né, da qual eu estou presidente nesse momento. Então, só agradecer, acho que de todas as audiências públicas que nós realizamos na sua presença, essa foi a que tinha mais público, acredito eu, que as pessoas mais fizeram perguntas, foi divulgada da mesma forma, todas elas,
mas hoje que a gente teve um público maior e mais participativo. Então, agradecer a presença de vocês, é fundamental que a população questione incessantemente e entenda, para que não fique nenhuma dúvida. Então, agradecer mesmo que essa é a oportunidade. Quer falar alguma coisa, secretário? Não, só agradecer mais uma vez a casa pela receptividade, a todos os presentes, as perguntas, a todos que nos assistem. Mais uma vez, coloco a Secretaria de Finanças à disposição de todos para os esclarecimentos que eventualmente não puderam ser sanados aqui. Obrigado. Presidente, só para salientar também que tinha uma dúvida quando foi aprovado o financiamento do Flomplata, para deixar explicado para a população que o Flomplata ela vem uma verba casada, né, presidente? Como nós temos o outro benefício também da cidade, como é que é o nome mesmo do outro? Do Moderniza Atibaia, para informar que essa verba, se por um acaso também o governo estadual, que falta um pouquinho com os compromissos, encaminhar para Atibaia, essa verba pode ser destinada para alguma outra obra. Agora, o Flomplata, ela vem como verba casada. Obrigado. Agradecer aos vereadores presentes, Daniel Martini, que já precisou se ausentar, Sebastião Batista Machado, Demilson Militão, obrigado pelas explicações e esclarecimento também da população, Militão. E o André Agatti, que esteve aqui também, já precisou sair, e o Dr. Torricelli também, chefe de gabinete. Então, obrigado a todos, dado por encerrada essa audiência, nada mais havendo a tratar. Encerro às 19h44. Uma boa noite a todos. Muito obrigada.